Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João, estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para falar sobre mangás. E novamente, um vídeo sugerindo publicações de quadrinhos, seja de quadrinhos que nunca viram a luz no Brasil, ou então que merecem uma segunda edição. Desta vez, sobre os quadrinhos japoneses, né? Eu sei que eu não sou o maior conhecedor de mangás do YouTube, mas mesmo assim, tem algumas edições que eu vejo em edições estrangeiras que eu acho que seriam válidas aqui no Brasil. Então já deixa seu gostei, inscreve-se no canal para receber sempre vídeos de livros, quadrinhos, mangás, ativa o sininho, então, e comenta aí a sua lista de mangás que você traria para o Brasil de novo ou pela primeira vez. Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Gente, o primeiro é do Osamu Tezuka, né? Osamu Tezuka, como você quiser falar. É um quadrinho chamado A Canção de Apolo. E esse A Canção de Apolo tá entre os trabalhos mais sérios do Tezuka, né? Podemos dizer assim. Então, não é um trabalho infantil, é um trabalho mais filosófico. Até pela sinopse vocês vão perceber que ele se assemelha a Fênix, Buda, Recado Adolf. Trata sobre um jovem que teve uma infância abusiva. E essa infância abusiva deixou um trauma nele. Trauma tamanho que toda vez que ele se vê diante de um sinal de afeto, de um sinal de amor, ele tem comportamentos agressivos. Tão agressivos que os deuses resolvem penalizá-lo. E com isso ele se torna imortal. E a maldição de ser imortal é que durante toda a sua vida ele irá encontrar o amor, mas toda vez ele irá perdê-lo. Então, essa é uma sinopse que me interessa bastante para ler esse trabalho. E mais uma obra do TSK no Brasil nunca é demais, não é mesmo? E agora vamos falar sobre um autor que está sendo publicado aqui no Brasil, que é o Hayao Miyazaki. Você conhece esse nome mais por causa dos Estúdios Ghibli, né? Os filmes do Estúdio Ghibli, que ele é cofundador. Por exemplo, A Viagem de Chihiro, Porco Rosso, se eu não me engano, é dele também. Com certeza, O Menino e a Garça é dele. Então, estou falando sobre A Viagem de Shuna. Então, A Viagem de Shuna é um desses trabalhos dele que, com certeza, só pela arte já vale a pena ser publicado, já vale a pena a leitura. O trabalho que está sendo publicado atualmente dele é o Náusea do Vale do Vento, que é um quadrinho que a própria editora JBC fala que tem um longo processo de aprovação, e creio que com A Viagem de Shuna não seria diferente, mas mesmo assim vale a pena totalmente por causa da arte e das histórias do Hayao Miyazaki, que é um mestre no storytelling, né? E agora, para falar de outro mestre, vamos dizer assim, dos mangás, estou falando de Naoki Urasawa. E Naoki Urasawa, ele é o autor de 20th Century Boys, é o autor de Monster, tá? É o autor de Pluto, é o autor de Billy Bat, é o autor de Asadora, que vai ser publicado, e é o autor de Master Keaton. Master Keaton foi a primeira grande obra do Naoki Urasawa. Não é escrita por ele, tá? É desenhada por ele, mas com certeza ele tem participação ali nos roteiros. E é escrita mais pelo Takashi Nagasaki e o Hokusei Katsushika. Master Keaton acompanha um homem que ele foi do exército britânico, mas que hoje ele é um investigador de seguros. Então ele investiga ali seguros que parecem suspeitos de um método bem inortodoxo, tá bom? Então, Master Keaton, mais uma obra do Naoki Urasawa. E eu vou falar duas do Naoki Urasawa que ainda nunca foram publicadas no Brasil, que é Sneeze e Mujirushi. Ambas são coletâneas de contos, então vejamos aí se o Naoki Urasawa ele é tão bom nas histórias curtas quanto ele é nas histórias longas, tá? E agora, o último que nunca foi publicado no Brasil é Lady Snowblood Gaiden. Lady Snowblood foi publicado recentemente pela Panini, aqui nessas 4 edições que eu já fiz resenha aqui no canal, né? Depois vocês acompanhem. E Lady Snowblood trata sobre essa assassina que busca vingança e tal. E Lady Snowblood Gaiden, ou então a nova, enfim, sei lá. É uma história que foi escrita há mais de 20 anos depois da conclusão dessa saga e que traz novas histórias da Shurayuki Hime, né? E ela é desenhada pelo Ikegami Ryoichi e escrita pelo mesmo autor que é o Kazuo Koike. Essa dupla, inclusive, já fez Crying Freeman em outra ocasião, tá? Que já foi publicado aqui no Brasil. E que, inclusive, só para aproveitar esse gancho, Crying Freeman poderia sim ter uma republicação, não é mesmo?
porque já faz muito tempo, foi num formato um pouco pior do que é produzido hoje em dia, com certeza. E agora, então eu já falo de Cry Freeman e de algumas outras obras que merecem uma segunda edição. Super 11, eu não sei se teria tanta procura, assim, tanto interesse em Super 11. É um mangá que tem bastante cara da editora MPEG, viu? Foi publicado anteriormente pela JBC num formato nada legal, tá, minha gente? Esse formato aqui, que ele é menor que o meio tanco, tá? Tanto em tamanho quanto em número de páginas, ele é lombada com grampos e tal. Mas, enfim, era um formato que ele foi publicado dessa maneira porque visava mais o público infantil, né? A gente estava numa época de Copa do Mundo no Brasil, 2014. Então eu tenho essas ediçõezinhas aqui, mas gostaria que a série toda fosse publicada em outro formato, até porque no original são 10 volumes tanco apenas, e a JBC estendeu em 34 nesses formatinhozinhos, tá? Menor que meio tanco, como eu falei. E o último é The Ghost in the Shell Fully Compiled, que é uma versão que tem nos Estados Unidos, que reúne Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 1.5 e Ghost in the Shell 2, tá? E aí, qual é o pulo do gato aqui? Porque o 1.5 e o 2, que são as continuações, você ainda encontra com muita facilidade no Brasil. Mas o Ghost in the Shell, a história original, não. Então, e aí, editora JBC? Você pode publicar essa nova edição, ou, enfim, deixar esse 1.5 e o 2 que está no mercado aí boiando, ou pode simplesmente fazer uma reimpressão, uma nova edição que seja só do Ghost in the Shell original. Porque a gente sabe, né, que as continuações elas não têm tanta força econômica quanto o Ghost in the Shell original, a história original. Mas não faz sentido você não ter em catálogo o The Ghost in the Shell, escrito pelo Shirou Masamune, que é uma história muito influente, é uma história muito procurada. Então, Akira e Ghost in the Shell estão aqui, olha. Então, você tem que ter essas duas histórias em catálogo sempre, na minha opinião. Tá? Então, esse foi meu vídeo. Comenta aí novamente o que é que você traria aqui para o Brasil, se você concorda com a minha lista ou discorda. Deixa seu gostei, inscreve-se, compartilha e até a próxima. Tchau!